A escotilha se fecha, os bloqueios se engajam e pelos próximos 90 dias você não verá o sol, não sentirá o vento. Você não vai saber se é terça-feira ou sábado. Você está a 800 pés abaixo da superfície do Oceano Atlântico, selado dentro de um tubo de aço de 560 pés com outros 154 marinheiros e não há saída. É assim que a vida realmente é dentro de um submarino nuclear da Marinha dos Estados Unidos. E pode confiar, Hollywood erra completamente. No momento em que você entra a bordo de um submarino de mísseis balísticos classe Ohio, duas coisas te atingem imediatamente. Primeiro, o cheiro. É uma mistura de fumaça de diesel, a mina dos purificadores de CO2 gordura de cozinha e 155 pessoas espremidas em um espaço menor que um Boeing 747. Segundo, o barulho. Não é um barulho alto, é um barulho constante. O zumbido do reator, o giro dos ventiladores, o ocasional bip do sonar. Nunca para. Por 90 dias, um submarino classe Ohio tem 170 metros de comprimento. Isso é quase 2 campos de futebol. Parece grande, né? Tire o espaço para 2 reatores nucleares, 24 mísseis balísticos, Trident, 2 torpedos, sensores de sonar, equipamentos de navegação e comida suficiente para alimentar 155 pessoas por 3 meses. O que sobra para a tripulação? Espaço semelhante ao de um estúdio em Nova York para todos eles. Sua cama, se tiver uma, mede cerca de 1,80 metros de comprimento, 60 centímetros de largura e 45 centímetros do colchão até a prateleira acima. Não é possível sentar nela. E se você estiver em um submarino de ataque rápido, talvez nem tenha uma cama só sua, o que nos leva ao arranjo de sono mais odiado da Marinha. E o motivo de os submarinistas considerarem isso a pior parte do trabalho é que, no mundo civil, trabalha-se 8 horas e folga-se 16. Simples assim. Em um submarino, isso não existe. Os submarinistas operam em uma rotação de 18 horas, 6 horas de serviço, 6 horas de manutenção, treinamento e exercícios, 6 horas para comer, tomar banho e dormir, 6 horas de sono em uma cama que outra pessoa acabou de sair. Isso é chamado de hot wrecking nos submarinos de ataque rápido, como os da classe Virginia e da classe Los Angeles. Existem menos beliches do que tripulantes, então 2 ou até 3 marinheiros compartilham o mesmo beliche. Quando você sai, outra pessoa entra, os lençóis ainda estão quentes. Seu espaço pessoal é uma cortina, só isso. Sem porta, sem parede, apenas uma cortina entre você e a atividade constante de um submarino. Em tempos de guerra, uma cela de prisão federal tem 6 por 9 pés. Um beliche de submarino tem 6 por 2 pés. Prisioneiros têm mais espaço pessoal que submarinistas americanos. O que realmente afeta as pessoas é que não existe dia nem noite. As luzes dentro de um submarino ficam acesas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A única maneira de saber que horas são é pelo relógio na parede. A única maneira de saber que dia é alguém te dizendo. Após cerca de 2 semanas, seu ritmo circadiano, o relógio biológico, entra em colapso total. Você para de sentir sono nos horários normais, para de se sentir acordado nos horários normais. Você existe nesse estado perpétuo de penumbra. Os submarinistas chamam isso de neblina. Dias e semanas se misturam, os meses passam e de repente você está há 60 dias debaixo d'água sem lembrar quando sonhou pela última vez. Um ex-marinheiro da classe Ohio disse o seguinte: você não percebe o quanto precisa do céu até que ele desapareça. Não o sol, não as estrelas, apenas o céu, algo acima de você que não seja aço. Mas os submarinistas não apenas dormem e ficam de vigia, eles treinam todos os dias para uma coisa que rezam para nunca acontecer. Em submarinos, a tripulação realiza simulações de incêndio, inundação, acidentes no reator e nos da classe Ohio de lançamento de mísseis. Deixe-me explicar o que acontece quando um submarino recebe a ordem de lançar armas nucleares. Primeiro, e isso é fundamental, nenhuma pessoa sozinha pode lançar um míssil. O capitão recebe uma mensagem de emergência, EAM, pelo rádio de frequência extremamente baixa. Essa mensagem é autenticada por 2 oficiais diferentes usando códigos lacrados guardados no cofre. Isso exige 2 chaves, cada uma com uma pessoa diferente. Ainda assim, o oficial de armamentos e os técnicos de mísseis precisam verificar independentemente a ordem de lançamento. Existem 5 etapas de autenticação separadas antes que um único míssil saia do tubo. Eles praticam isso todos os dias, não porque esperam lançar, mas porque, se a ordem vier, não há margem para erro. Você tem minutos, não horas, minutos, mas os exercícios de mísseis nem são os mais assustadores. Os exercícios de inundação são.
porque em um submarino em profundidade, uma ruptura no casco faz o oceano entrar sob enorme pressão. Um buraco do tamanho de uma moeda de 25 centavos a 240 metros de profundidade permite que a água entre como um laser e atravesse um corpo humano. A tripulação deve isolar o alagamento, reforçar a ruptura e subir o submarino, enquanto a água gelada invade o compartimento. Eles praticam isso na completa escuridão porque um alagamento de verdade pode apagar as luzes. Ex-submarinistas afirmam que exercícios de alagamento causam pesadelos, pois, ao contrário do lançamento de míssil, o alagamento é algo possível de ocorrer. E aqui está a parte que ninguém comenta, o peso psicológico da profundidade. Na profundidade de teste, cerca de 240 a 300 metros para a maioria dos submarinos dos Estados Unidos, o casco realmente se comprime. Você pode ouvir isso, o metal gemendo, rangendo, estalando. O submarino literalmente encolhe vários centímetros de diâmetro. Imagine deitado no beliche tentando dormir enquanto ouve o oceano pressionando as paredes de aço ao redor. Como os submarinistas mantêm a sanidade durante 3 meses nesse ambiente? A resposta pode te surpreender em um submarino. A comida não é só nutrição, é a única fonte de conforto, a única coisa que quebra a monotonia, o ponto alto de cada dia, e a Marinha sabe disso. Por isso, os cozinheiros de submarinos são vistos como dos melhores da força militar. Submarinistas fazem 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, jantar e midrats, a ração da meia-noite para quem sai do turno noturno. A comida é realmente boa, lagosta em ocasiões especiais, pão fresco, noites de churrasco, pelo menos nas primeiras 2 semanas. Enfim, depois de cerca de 14 dias, a comida fresca acaba, a alface some, as frutas acabam, o leite passa de fresco para em pó e tudo passa a ser congelado e enlatado. No dia 60, você come refeições que lembram papelão e decepção, pensando naquela lagosta que te assombra desde a primeira semana. Porém, a comida não é a única forma de manter o moral. Submarinistas criaram uma cultura para manter a sanidade sob a água, noites de cinema, torneios de videogame e cribbage, considerado o jogo de cartas oficial da Força de Submarinos. Alguns submarinos organizam shows de talentos, competições de perguntas e até lutas de boxe clandestinas na sala dos torpedos, como contou um ex-marinheiro. E então existem as tradições. A Noite da Metade, celebrada no ponto médio da missão, é basicamente uma festa submarina. Esquetes, shows de comédia, os oficiais se fantasiam, os praças zoam os oficiais. É a única noite em que as patentes praticamente desaparecem e todo mundo sorri. Porque se você não conseguir rir, vai surtar depois de 3 meses em um tubo de aço sem saída. A mente humana não foi feita para isso. Aproximadamente 8% dos voluntários para submarinos desistem do treinamento devido à claustrofobia. Alguns marinheiros só percebem ser claustrofóbicos quando já estão a centenas de metros de profundidade. No meio de uma missão, quando isso acontece, o médico de bordo, o enfermeiro do submarino, basicamente se torna um terapeuta. Não há evacuação, não há helicóptero de resgate, você vai ficar naquele submarino durante todo o período da missão. Mas, apesar de todas as dificuldades, existe um momento que todo submarinista diz que faz tudo valer a pena. O dia 90. O submarino sobe para a profundidade do periscópio. O capitão ordena que a escotilha seja aberta e, pela primeira vez em 3 meses, o ar fresco invade o submarino. Ex-submarinistas descrevem esse momento em termos quase espirituais. O cheiro do ar salgado, o som das ondas, a sensação do vento no rosto. Coisas que você sempre considerou normais, de repente parecem milagres. Um veterano me contou que chorou. Um homem adulto, um chefe da marinha com 20 anos de serviço, em pé na ponte de um submarino nuclear, chorando porque podia ver o céu. Depois chega o cais, as famílias, crianças que cresceram quase 8 centímetros na sua ausência, esposas e maridos com cartazes. O momento em que você desce daquele barco e sente o chão firme pela primeira vez em 90 dias, mas aqui está o que eles não te contam. A reintegração é brutal. Após 3 meses em um tubo de aço, com cada minuto programado, ações monitoradas e sem espaço pessoal, você retorna para um mundo que parece esmagador. O supermercado é claro demais, barulhento demais, opções demais. Você passou meses comendo de um cardápio rotativo de 30 refeições e agora está encarando um corredor com 47 tipos de cereal. Sua família tem prosperado sem você. Eles criam rotinas, piadas internas, as crianças procuram outro responsável para ajudar com o dever de casa. Seu cônjuge tomou decisões sem te consultar, porque foi necessário. Submarinistas apresentam altas taxas de divórcio nas Forças Armadas.
Não porque as missões sejam mais longas, já que navios de superfície ficam mais tempo fora, mas porque as missões de submarino são mais isoladas. Sem e-mail por semanas, sem telefonemas, sem videochamadas, completo silêncio de rádio. Você deixa sua família por 90 dias e quando volta é quase um estranho. Apesar de tudo isso, o serviço em submarino é voluntário. Cada pessoa naquele submarino escolheu estar ali e muitos deles se alistam novamente, várias vezes. Quando você pergunta o motivo, a resposta é sempre a mesma, porque não existe nada igual. A irmandade, a missão, a consciência de que você é a ponta da lança. 90 dias sem luz do sol, sem ar fresco, dividindo uma cama com outros 2 marinheiros, comendo leite em pó e legumes enlatados. Praticando exercícios de mísseis nucleares diariamente e ouvindo o oceano tentando esmagar o casco ao redor, é isso que importa. Esse é o custo de manter a dissuasão nuclear dos Estados Unidos oculta no mar. O serviço silencioso, sem glória, sem manchetes, apenas 155 marinheiros em um tubo de aço, carregando poder de fogo suficiente para acabar com a civilização, rezando para nunca terem que usá-lo. Se quiser ver o interior do navio de guerra mais avançado já feito, assista ao vídeo onde levo você ao USS Gerald Ford.